Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Quando nós falamos a respeito desta perspectiva de compreensão acerca da vida e da morte, nós temos que levar em consideração muitas questões bíblicas, teológicas, de interpretação dentro do cristianismo, a compreensão de outras expressões religiosas e também a construção humana, o porquê que estas interpretações foram diferenciadas ao longo do tempo. É claro que este assunto da morte sempre despertou curiosidade no ser humano, porque o ser humano foi criado por Deus para ser eterno. Então, existe esse desejo dentro do ser humano de buscar a eternidade, de buscar a compreensão da sua estrutura, da sua origem, do seu propósito de criação. Salomão fala em Eclesiastes que a eternidade foi colocada no coração do homem e ele nem sabe de onde vem. O ser humano não sabe de onde vem este desejo, a não ser que ele de fato compreenda e aceite que ele foi criado por Deus. E como criatura de Deus, ao se tornar filho e estando ligado naquele que é eterno, nós também viveremos a eternidade. Como Jesus mesmo nos alerta nos evangelhos, que todo aquele que se separa da videira, e ele se coloca como a videira verdadeira, e ele fala que o galho que se separa da videira, ele seca e só serve para ser queimado. Ou seja, ele não vai ter eternidade. Ele vai ser lançado fora, porque também um galho queimado não fica queimando por toda a eternidade. Ele vai queimar por um tempo, depois vai se extinguir o fogo ali pelas cinzas. Mas ao longo do tempo, dentro da perspectiva filosófica, dentro da religião e a compreensão espiritual, muitos conceitos do que Deus tinha apresentado, começou a apresentar desde Gênesis, ao longo da história da humanidade, o próprio ser humano foi mudando a interpretação, a compreensão, a maneira de interpretar a Bíblia, a própria palavra de Deus, e foi associando aquilo que era mais conveniente, aquilo que era mais bonito, aquilo que viesse a satisfazer melhor os seus desejos, a sua necessidade humana, a sua necessidade pessoal e psicoemocional. E desta maneira, muitas fábulas, muitas fantasias foram criadas a respeito da vida após a morte e como isto se dá. Quando nós voltamos com sinceridade, com integridade para a palavra de Deus, nós compreendemos muito melhor, com muito mais profundidade, com muito mais veracidade a respeito do que Deus tem reservado para nós após esta vida, como nós estaremos e como nós viveremos. A primeira perspectiva que nós temos que compreender é a expressão de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, Hebreus 9, 27, onde fala que o ser humano, ele foi concedido a ele morrer uma vez só. E depois disto vem o juízo. Mas esse juízo não é imediatamente após a morte, no sentido de que ele já vai ter uma continuidade da vida. É claro que o juízo, ele é feito durante a vida. Quando a pessoa morre, ela já está julgada. O juízo final que o texto de Apocalipse 21 apresenta, ele está apresentando um juízo para apresentar a todas as pessoas o motivo da sua destruição, o motivo da sua condenação. O juízo em Apocalipse, ele não é um juízo para a salvação. Por quê? Porque todos aqueles
que morreram, todos aqueles que dormiram no Senhor, ou aqueles que simplesmente dormiram, né, mas não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, mas todo ser humano irá passar pela morte. Então, todo aquele que morreu, ele selou o seu destino. Então, automaticamente, ele, na morte, ele já permanece em juízo, ele já permanece julgado. A diferença que vai ter é se ele vai participar, como diz a palavra de Deus, da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a salvação dos salvos para a vida eterna, e ou da segunda ressurreição, que é a ressurreição para o juízo final e para a destruição eterna. Então, são dois momentos que a Bíblia nos apresenta e deixa muito bem claro a respeito disso. Então, o texto de Hebreus 9, versículo 27, ele nos diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardar e andam na sua salvação. Olha a maneira que o texto coloca aqui. Então, Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. Então, o homem, ele vai morrer uma só vez. Então, biblicamente, a reencarnação, ela não acontece. E ela não pode acontecer porque a expressão da reencarnação, ela não é condizente, ela não é paralela à compreensão da ressurreição. Então, ou existe um ou existe outro, e biblicamente o que existe é a ressurreição, que isto é firmado a todo momento, a toda expressão da compreensão de vida na volta de Jesus é sempre firmado o aspecto da ressurreição, nunca o aspecto da reencarnação. Mas o texto ele coloca aqui que todo ser humano ele vai morrer uma vez só. Ele morreu, ele está selado para o juízo, porque ele já foi julgado. Ele já foi julgado, tanto que na ressurreição Deus já sabe quais são aqueles que vão participar da primeira ou da segunda ressurreição. Mas da onde vem esta fábula, esta compreensão de que existe um imediatismo do julgamento e aquele que morre já vai direto para o céu, já está direto com Deus, já está nos braços de Deus, já está no reino celestial? Infelizmente, o ser humano, ele cria fábulas porque ele tem uma rejeição natural à verdade. A verdade que muitas vezes ela nos dói, é muito mais bonito nós pensarmos que uma pessoa ao morrer, a sua essência, o que seria chamado de alma, estaria já junto com Deus, estaria com Jesus, é muito mais bonito do que pensar que uma pessoa foi sepultada num cemitério e o seu corpo está decompondo, está voltando ao pó, como a Bíblia fala. Mas é isto que acontece. Então, não adianta nós queremos mudar a verdade bíblica simplesmente para tratar da morte dentro de uma questão filosófica que se torne mais bonito, que se torne mais atraente, mas que infelizmente está distante da verdade. Nós estamos buscando viver a veracidade bíblica e não viver através de contos, através de fábulas. Quando nós vemos a criação do ser humano em Gênesis, e aí que começa toda esta discussão e essa percepção a respeito da construção, da constituição humana, quando nós olhamos para Gênesis, versículo 2,
onde Deus detalha como foi criado o ser humano. Então, Gênesis capítulo 2, o versículo 7, ele diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, observe a expressão que a Bíblia usa no versículo 7. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E este verbo aqui é muito importante nós compreendermos. O homem passou a ser uma alma vivente, ele não passou a ter uma alma vivente. A compreensão das pessoas, da maioria das expressões do cristianismo hoje, observam a alma como se fosse um terceiro elemento dentro do corpo, como se o homem tivesse uma alma. O texto bíblico fala que o homem é uma alma, não é que ele tem uma alma. Aqui ele fala que o homem passou a ser uma alma e não passou a ter uma alma. Então, o que isso quer dizer e o que isso significa? Significa que na construção, na criação de Deus, quando Deus criou o ser humano, ele formou do pó da terra e ele fez um boneco. E esse boneco, ele soprou o fôlego de vida nas suas narinas. E esse boneco, agora, ele passou a ser uma pessoa. Então, todas as vezes que você encontrar na Bíblia a expressão alma, substitua a palavra alma pela palavra pessoa. Por quê? Mas por que a Bíblia utiliza essa expressão da alma? E como que essa alma passou a ser compreendida como se fosse um terceiro elemento dentro do corpo? É porque no período da filosofia, que começa ali com Sócrates, Parmênides, né, os filósofos pré-socráticos, né, Sócrates e os posteriores, quando nós olhamos para a filosofia, nós vemos que o ser humano ele começa a buscar uma identidade e ele percebe que a sua estrutura física e espiritual é muito maior do que a compreensão humana pode caber, pode consentir. Então ele cria esta ideia de que a alma pudesse ser um elemento dentro do corpo em que o corpo para Deus não é importante, mas sim a estrutura da alma, aquilo que está dentro do corpo. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar para fazer da minha alma pura, santa, né, imaculada, mas não tenho que me preocupar com o meu corpo, porque o corpo vai voltar a ser pó. Então, essa compreensão que a filosofia começa a dar dentro da espiritualidade, ela começa a mudar o conceito daquilo que Deus revelou como verdade absoluta para todo ser humano. Então ele começa a introduzir um pensamento de que o homem ele tem uma alma, ou seja, ele tem um ser dentro dele, que este ser é eterno e que este ser ele vai viver espiritualmente na eternidade. Não é isso que a Bíblia nos diz. Quando a Bíblia usa a expressão alma, ela está falando de todo o contexto que é estruturado uma pessoa, um ser humano. Ele está falando do aspecto físico somado aos aspectos espirituais, ao aspecto emocional, psicológico, psicossomático, tudo que se refere à construção humana, este conjunto de tudo que forma o ser humano, incluindo o próprio fôlego da vida soprado por Deus, é isto que a Bíblia chama de alma. Então, a alma é a totalidade do ser humano. A alma é a totalidade daquilo que nós somos. E é por isso que, dentro da expressão bíblica, há
palavra alma, ela ganha uma força tão grande, porque a alma, ela se refere não só ao físico, não só ao espiritual, não só ao emocional, mas ela se refere à essência de tudo que nós somos em todos os aspectos. Então, quando nós observamos desta maneira, nós compreendemos que quando a Bíblia fala a respeito da alma em alguns textos, como o próprio Jesus utiliza ali na sua oração no Getsêmani, onde ele fala: a minha alma está triste até a morte, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a tristeza que ele está sentindo é tão profunda que está afetando a sua questão emocional, a sua questão física, a sua questão psicológica, e tudo está sendo afetado naquele momento. Ou seja, a expressão da alma, ela é muito maior, muito mais abrangente do que qualquer pessoa possa compreender e possa se estruturar. Quando nós olhamos para a Bíblia e buscamos compreender melhor como se estrutura esta compreensão da alma, como se estrutura esta expressão que Deus colocou para que nós compreendamos o quão complexo e o quão grandioso é a nossa construção, a nossa criação, nós começamos a entender um pouco melhor também a grandeza de Deus. Na Bíblia, muitas vezes a palavra alma vai aparecer, como, por exemplo, em Êxodo, você tem a expressão bíblica ali falando o número de almas que seguiam o número de almas que seguiam Moisés no deserto. É claro que o número de almas não está falando de uma entidade ou de um espírito que fazia parte do corpo. Ele está falando das pessoas. O número de almas que seguiam Moisés no deserto é um número de pessoas que seguiam Moisés no deserto. Então, a expressão da alma se refere à pessoa, mas se refere na sua totalidade. Quando nós temos, por exemplo, um dos textos que é muito usado para se referir a essa divisão entre corpo, alma e espírito, que acabou gerando um termo na teologia, que é a tricotomia, seria o ser humano dividido em três partes, o ser humano tricotômico, ou seja, formado de corpo, alma e espírito. Na verdade, isso é uma divisão para estudos, mas não é uma divisão real dentro da estrutura da criação do ser humano. O ser humano é um conjunto de uma estrutura única que foi criado por Deus e passou a ser uma alma vivente, não passou a ter uma alma vivente. Mas um dos textos que é mais usado é o texto de Hebreus, capítulo 4, o versículo 12, onde fala da palavra de Deus. E ela fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Então, quando o texto bíblico ele nos apresenta esta divisão, ele está falando a respeito de características da nossa construção humana, da nossa construção essencial. Então, ele está falando, versículo 12 aqui de Hebreus 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, desde Gênesis até Apocalipse. É mais cortante do que espada de dois gumes. O que quer dizer isto? Que ela, onde ela passa, ela vai abrindo para se revelar, ela vai abrindo para mostrar o que tem ali dentro. Né? É capaz de dividir, né, alma e espírito. E aqui ele coloca o espírito com letra minúscula, porque se refere às nossas questões humanas, né, aos nossos desejos humanos.
Então, ele coloca a alma aqui no sentido de que seja a nossa essência espiritual maior da criação, aquilo que nós fomos criados para ser, o nosso propósito do bem que Deus colocou em nós. Então, a palavra de Deus, ela discerne o que é alma e o que é espírito. O que ele quer dizer com isso no texto? Ele quer dizer que a palavra de Deus, ela discerne, de fato, aquilo que nós fomos criados para ser e aquilo que é simplesmente um desejo humano, que muitas vezes entram em contradições. E nós, principalmente nos nossos tempos, nós observamos muito bem isso, que tem pessoas que rejeitam a autoridade de Deus e que não querem, né, ser aquilo que foram criados para ser. Então, a palavra de Deus, ela traz um discernimento entre aquilo que é a criação de Deus, a alma, e o desejo humano, o espírito, que é uma vontade simplesmente humana. Também ela divide os pensamentos e os propósitos do coração, porque pensamentos e propósitos de coração nem sempre caminham juntos também. Às vezes a pessoa, ela pensa em fazer uma coisa, mas o propósito que ela está fazendo aquilo não é exatamente coerente com o pensamento, não é coerente com a ação, não é coerente com o que ele está apresentando. Muitas vezes o propósito do coração é diferente do que deveria ser o pensamento puro, o pensamento sensato. Então, todas as vezes que nós observamos a palavra de Deus, e temos que observar isto com bastante detalhe, nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados ou ludibriados, né, por palavras que nos apresentam uma beleza espiritual que na prática é diferente do que Deus está nos apresentando. Qual a consequência disso e por que que tudo isso é importante? Isso é importante demais, porque eu tenho que compreender que eu tenho que cuidar de mim. Todo cristão tem que cuidar de si, todo ser humano tem que cuidar de si por completo. Ele não pode cuidar apenas da espiritualidade, como se isso fosse o aspecto da alma para a salvação, e deixar o seu corpo relaxadamente. Ele não pode cuidar da expressão dos seus sentimentos e emoções sem cuidar da espiritualidade e do corpo. Quando nós vemos na Bíblia a expressão alma e compreendemos que isto é a totalidade do que nós somos, nós temos que buscar detalhes de compreensão, nós temos que buscar um passo a passo para compreender tudo o que Deus está apresentando para que nós nos compreendamos e vivamos melhor. Então, quando nós entendemos que nós somos um ser completo, criado à imagem e semelhança de Deus, guiados pelo Espírito Santo, e que Jesus Cristo é um Deus encarnado, ele se materializou, ele é o Criador que se fez criatura e habitou entre nós, para nos mostrar um modelo de vida, um modelo possível de vida humana. Então, quando nós compreendemos a totalidade de Deus, nós vamos cuidar de nós mesmos em todos os aspectos, no aspecto físico, no aspecto social, no aspecto emocional, no aspecto psicológico, no aspecto espiritual. Nós sabemos que temos que ter cuidado em todos os aspectos da nossa vida. Então, a importância de compreendermos que nós somos um ser único, criado à imagem e semelhança de Deus, está na atenção e no trato que nós vamos dar a todas as partes da nossa vida. Mas também nós temos um outro detalhe bastante importante. Eu costumo colocar um exemplo dessa construção humana em que o homem passa a ser uma alma vivente
e não ter uma alma vivente, eu costumo colocar o exemplo que nós temos de fazer polenta, por exemplo. Para fazer polenta, você dissolve o fubá na água e coloca no fogo. Ao mexer ao combinar esses três elementos, e os três elementos combinados, que é o fubá, a água e o fogo, ali aquecendo, esses três elementos combinados, eles vão formar a polenta. Eles vão formar um elemento só. A polenta, ela não é um elemento dentro do fubá, ela não é um elemento dentro da água, ela não é um elemento dentro do fogo. O fubá é o que se tornou o conjunto dos três elementos. Da mesma forma, quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, quando ele declara em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, quando Deus declara desta forma, ele nos une e nós passamos a ser alma vivente. Então, nós passamos a ser, usando a analogia, a polenta completa, né? Não dividida em água, fogo e fubá, né? Mas nós passamos a ser um elemento completo. Nós passamos a ser uma criatura à imagem e semelhança de Deus, um ser totalmente completo. Agora, como se separa isso depois de pronto? É claro que, humanamente falando, você não consegue separar nem a polenta, não dá para separar. Você não consegue dividir depois da polenta pronta, você não consegue tirar o fubá da água para dividir. Agora, a curiosidade ali é que se você for dividir, se fosse dividir, dividiria apenas dois elementos, né? O fubá e a água. Assim também, a Bíblia nos apresenta em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o que acontece na nossa morte. E o texto, ele diz assim, que o pó volta à terra, como era, e o espírito, este fôlego de vida, né? O espírito volta a Deus que o deu. Então, Deus, no seu poder, ele consegue separar aquilo que ele mesmo juntou. Ele juntou o pó da terra com o seu espírito e nós passamos a ser alma vivente. E no final, ele consegue separar, recolher o espírito, o fôlego de vida, e o pó volta ao pó como era. Ele consegue separar a água do fubá. E nós voltamos a ser o que éramos inicialmente. Mas na ressurreição, nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado para a vida eterna. Então, tenhamos em mente e busquemos a compreensão da totalidade do que nós somos para cuidar de nossas vidas por completo e não apenas em partes em que nós poderíamos achar que fosse mais importante para Deus. Nós somos importantes para Deus como um ser completo, não em partes. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham, que o Senhor conceda a tua paz e direção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.